Se você anuncia sua empresa no Google, você sabe como segmentar da forma correta as suas campanhas? Você sabe se é ideal para você anunciar para a sua cidade inteira, ou para determinados locais da sua cidade, ou para o seu estado inteiro, ou para o Brasil inteiro? Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente isso, como eu faço a segmentação dos meus clientes, como você pode fazer nas suas campanhas e principalmente como ser estratégico em relação a isso. Olá, meu nome é Daniel, sou especialista em Google Ads e nesse canal eu trago conteúdo gratuito e de qualidade para você que já anuncia sua empresa no Google ou está querendo começar a anunciar e você quer ter um domínio melhor da plataforma do Google Ads. Como você faz para dominar essa plataforma, ter conhecimento e evitar também que você perca dinheiro no Google. Então, se inscreva no canal, ative o seu sininho que você vai receber os avisos aí toda semana, tem vídeo novo no canal e vai te ajudar muito, com certeza. Bom, então quando a gente fala sobre segmentação de campanha, segmentação em relação ao local, você tem que se fazer duas perguntas. Primeiro, você tem que saber onde está o seu público. Você sabe onde está o seu público? O que eu quero dizer com isso? O seu público está na sua cidade toda, ou ele está em alguns locais, alguns bairros da sua cidade, ou o seu público está no seu estado inteiro, ou no Brasil inteiro, no país inteiro, pode ser que sim. Então você precisa se fazer essa pergunta. Se você é uma empresa local, você tem uma empresa local e você só atende na sua cidade, então a sua pergunta, a sua resposta já está aí. Você já respondeu essa pergunta. Você precisa segmentar as suas campanhas, seus anúncios, somente na sua cidade. Se você não atende a cidade vizinha, por exemplo. Agora, se você está numa cidade muito grande, a sua empresa ela só atende em um determinado local, um determinado raio de segmentação, de abrangência da sua cidade, então também você já respondeu a sua pergunta. Se você tem um delivery, por exemplo, e você não consegue atender em mais de 5 km, 5 quilômetros, então essa é a sua segmentação. Agora, você pode prestar o serviço online, e aí talvez seja mais interessante para você anunciar para uma distância maior, para o seu estado inteiro. E aí vem a nossa segunda pergunta. Você tem grana para bancar isso? Você tem grana? Quanto de grana você tem? E por que você tem que se perguntar isso? Porque mais do que segmentar, você tem que ser estratégico, e é o que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. Você precisa ser estratégico ao anunciar no Google. Então, nesse caso, imaginando aí que você tem uma empresa prestadora de serviço e você presta serviço online. Então, você pode atender qualquer pessoa do país. Você pode, logicamente, então anunciar para o Brasil inteiro, para o país inteiro. Ok, mas faz sentido para você? Você tem grana para isso? É estratégico anunciar para o Brasil inteiro? Porque anunciando no país inteiro, você está concorrendo com pessoas que anunciam no país inteiro, pessoas que anunciam em cada estado separadamente do país e pessoas que anunciam também somente nas cidades, em determinadas cidades do país. Então você está com uma tripla concorrência. Por isso que é importante você ser estratégico e concentrar a sua verba onde você sabe que você é forte. Então você tem que ter essas duas respostas, saber onde está o seu público e quanto de grana você tem, se você tem grana para bancar isso. Ok, e aí falando em segmentação por local, você tem duas opções, basicamente. Eu vou te mostrar aqui na tela quais são essas duas opções, como você pode segmentar a sua campanha e os seus anúncios. Você tem primeiro a segmentação por raio. Como eu falei agora há pouco, se você está numa cidade muito grande, vamos dar como exemplo São Paulo, que é a maior cidade. Você está em São Paulo, você consegue atender a cidade inteira? Você está falando aí de 10 milhões de pessoas. É outro jogo, é outro nível. É outra coisa você falar em uma cidade de 100, 200 mil habitantes. Aí você consegue atender a cidade toda, provavelmente. Agora, uma cidade do tamanho de São Paulo, você consegue atender a cidade toda? Então, dependendo do tamanho da sua empresa, dependendo do seu raio de atuação, seria mais interessante para você delimitar por raio. Então, você coloca lá 1 km, 1 km, 2 km, 3 km, 5 km de raio. Seria mais interessante para você. Lembrando que o Google ele sempre vai extrapolar isso para um pouco mais, porque o Google também não tem esse nível todo de precisão. Não significa que você colocou lá um pino de 1 km de raio e ele vai ficar preso ali naquele 1 km. Ele não tem como definir isso exatamente. Então, ele vai extrapolar um pouquinho mais. E aí eu vou te mostrar como você pode fazer isso aqui na sua campanha. Então, você abre a sua tela aqui do Google Ads e nesse caso eu só tenho uma campanha. Você seleciona a campanha que você está querendo segmentar, caso você já tenha ela criada. Caso você esteja criando uma nova, eu vou te mostrar a tela que você vai encontrar. Então, nesse caso aqui, eu vou selecionar a campanha que eu estou falando, no caso. Eu vou aqui em configurações, no painel esquerdo, e aí eu venho aqui em locais. Se você está criando a sua campanha do zero, você vai chegar nessa tela aqui quando você estiver na sua criação. Ele vai te perguntar qual é a segmentação que você quer colocar. Então você vai encontrar uma tela igual a essa ou bem parecida com essa. E aí você tem a opção de deixar aqui no Brasil inteiro ou de inserir outro local. Nessa campanha eu peguei essa de exemplo porque é de São Paulo. Então é assim que eu fiz, dessa forma aqui. Você pode clicar aqui em pesquisa avançada
E aí você pode colocar, aqui em local, você pode escolher a cidade inteira, no caso, uma cidade inteira que você queira anunciar, ou se você quiser delimitar por raio, você vem aqui em raio, e aí você seleciona aqui km, quilômetro, você coloca 1 km, 2 km, 3 km. No caso aqui eu coloquei 5 km ao redor do bairro de Perdizes, em São Paulo. Então essa é a segmentação que eu estou usando com essa campanha. É uma segmentação legal nesse caso que eu estou usando, 5 km ao redor do bairro de Perdizes. Então você tem essa opção. Se você quiser anunciar na sua cidade inteira, como eu falei, é só você escrever aqui o nome da sua cidade. Você é do Rio de Janeiro, você quer anunciar para a cidade inteira, ele vai te dar a opção aqui, Rio de Janeiro, cidade. Só você escolher meta. Se você quiser também anunciar no estado inteiro, ele já deu até a opção do estado do Rio aqui. É só você colocar meta. Então, você faz da mesma forma. Tá? E aí você salva a sua segmentação, você salva a sua alteração aqui. No caso, eu vou cancelar porque a minha segmentação já está definida. Agora, caso você anuncie para a sua cidade inteira, eu vou te dar uma super sacada aqui. É interessante, se você só atende a sua cidade, é interessante, fundamental, que você também negative as cidades vizinhas, as cidades ao lado da sua. Vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu estivesse anunciando para a cidade de São Paulo toda, mas eu não quero anunciar, eu não atendo lá em Santo André, que é do lado de São Paulo. Ele tem que ir Santo André, São Paulo, cidade. Eu tenho que vir aqui em excluir. Você clica em excluir e ela vai aparecer ali vermelhinha, que o Google vai excluir essa cidade. Então, é super interessante que você faça isso. Se você anuncia na sua cidade, você não quer anunciar para cidades ao lado, porque você não atende, no caso. E aí você salva da mesma forma. E outra sacada que eu vou te dar é quando você estiver nessa sua segmentação, se você é empresa local, você só atende no seu local, na sua cidade, na sua região, você vem aqui em opções de local e você marque essa opção aqui de presença, pessoas que estão na sua região de segmentação ou que frequentam a sua área. E dessa forma você evita essa opção aqui de presença ou interesse. Você evita pessoas que têm apenas interesse na sua cidade. Por algum motivo ela tem algum interesse na sua cidade, mas ela não frequenta. Então não é interessante nesse caso você deixar essa opção marcada. Deixa essa de baixo aqui que você vai ter um resultado melhor, ok? E agora falando sobre regiões maiores, como o seu estado. Você anunciar no seu estado é legal para você? Se você tem uma empresa local, talvez não seja interessante. Dependendo do seu estado, dependendo da sua cidade. Se você está numa cidade que pessoas do seu estado elas se deslocam da cidade delas até a sua cidade para comprar o seu serviço, aí sim talvez seja interessante para você. Agora, se você atende somente na sua cidade, somente naquela região, naquele local, talvez não seja interessante você anunciar para o seu estado inteiro. Você vai estar perdendo grana. Pode ser que o seu anúncio apareça em outra cidade do seu estado e você pode estar gastando clique com isso, a pessoa clica, mas quando ela vai ver lá no seu site, vai ver o seu endereço, você não faz parte da região ali onde ela vai comprar o serviço. Ela vai comprar de quem está lá perto dela. Então, nesse caso, talvez não seja interessante. Quando a gente fala em regiões maiores, estado e país inteiro, é interessante você anunciar quando você presta um serviço online. Se você presta um serviço online que você pode atender pessoas de qualquer cidade, de qualquer região, de qualquer lugar, aí sim talvez seja interessante você anunciar no seu estado inteiro ou talvez até no país inteiro. Então, se você vende plano de saúde, se você vende seguros, se você tem uma corretora de seguro, você vende um infoproduto, você vende certificado digital, registro de marca, talvez nesse caso faça sentido para você anunciar para uma região maior, talvez para o seu estado ou para o Brasil inteiro. Qual é a pergunta que você tem que se fazer nesse caso? Você tem grana para isso? Você tem grana para bancar? Você tem grana para ser competitivo? Porque isso é ser estratégico, não é somente ir lá e delimitar o local. Você pode anunciar no país inteiro? Pode, tranquilamente. Mas isso é estratégico no seu caso? Na sua empresa? No seu segmento? Você tem grana para bancar isso? Se você não tem, você vai só gastar clique, você vai perder clique. Talvez as pessoas vão clicar no seu anúncio, você vai ter um fluxo muito baixo e você não vai ter resultado nenhum. Então, o conselho que eu te dou: se você não tem grana suficiente para isso, foque, concentre o seu orçamento onde você é forte, onde você sabe que você já vende, onde você sabe que você já tem uma audiência. Se isso é na sua cidade, ok, anuncie na sua cidade. Se isso é no seu estado, ok, anuncie no seu estado. Agora, se você já tem uma clientela também no país inteiro, você sabe que você consegue vender, você já vende, ok, anuncie no país inteiro. Esse é o conselho final que eu dou para você. Você precisa ser estratégico no Google, para você não perder grana. Então, o vídeo de hoje é isso. Se você gostou, já deixa o like aí pra gente, deixa o seu comentário, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se inscrevendo no canal, você vai receber os avisos. Toda semana tem vídeo novo, toda terça e quinta tem vídeo novo no canal, e você vai receber esses avisos. Te espero no próximo vídeo, ok? Valeu!